palavra do Senhor diz que se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Aqui o sentido é de libertação. O texto nos dá esse sentido, que se o Filho nos libertar, então nós seremos livres, mas não apenas livres. Teremos a liberdade verdadeira. Mas por que uma liberdade verdadeira? Existe uma liberdade falsa, então? Porque se não existisse uma verdade falsa, a Bíblia poderia se resumir em dizer: se o Filho vos libertar, sereis livres. Não precisava usar o adjetivo verdadeiramente, né? Não precisava usar esse qualificador para nos demonstrar qual é a liberdade que Deus almeja para nós. Se ele usou, significa que esse adjetivo está demonstrando que a verdade, que a liberdade que Deus nos dará é uma liberdade que realmente é verdadeira, mas existe uma liberdade que as pessoas acreditam nela, mas que ela é falsa. Que é justamente a liberdade de você achar que, porque você está conseguindo fazer aquilo que você quer, você está livre. E que Deus não vai te deter, que Deus vai aceitar aquilo que você está determinando para a sua vida, porque afinal de contas você é livre, né? Essa é a ideia que as pessoas têm. O marido foi embora de casa para viver lá com a mulher estranha. A sua esposa foi embora de casa para viver com o homem estranho. E eles acreditam que isso é uma liberdade, que Deus deu essa liberdade para eles e que isso é uma verdadeira liberdade. Eles não entendem que eles estão sendo escravos dos próprios desejos. Não conseguem sequer controlar o desejo. Não conseguem controlar o desejo. E acham que são livres. Têm nas suas mentes deturpadas, encarcerada pelo pecado ali, de que são livres. E essa é a maior mentira que Satanás conta para as pessoas. Você é livre e Deus não vai fazer nada com relação à sua liberdade. Mentira! Isso não é liberdade, isso é engano, isso é ilusão. E quando o Filho libertar, aí sim a pessoa será verdadeiramente livre e não vivendo uma liberdade ilusória. A Bíblia diz para nós o seguinte, lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, vai dizer que o homem é escravo, preste atenção, o homem é escravo de tudo aquilo que o domina. O seu marido não foi embora porque alguém colocou uma arma na cabeça dele e fez com que ele não tivesse opção nenhuma. Não. A sua esposa também não foi desta forma, não foi obrigada a isso por uma mão armada. Não. Mas eles são obrigados, de mesma forma, aonde as opções ficam limitadas e as forças para ter uma outra opção, para seguir uma outra opção, elas são minadas. Justamente porque partiu-se de um ponto crucial no ser humano, que são os desejos. É difícil demais dominar os desejos se você não tiver o Espírito Santo. É impossível, eu diria. Se você não tiver uma vida com Deus, se você não estiver vivendo uma vida verdadeira com Deus, é impossível você dominar os seus próprios impulsos. Sejam eles impulsos emocionais, carência, sejam os impulsos sexuais, sejam os impulsos quaisquer que sejam. A questão toda a Bíblia diz para nós: ei, domine sobre os seus sentimentos, domine sobre o seu temperamento, domine sobre as suas emoções, domine a si mesmo. Na primeira intervenção que Deus faz com Caim, ele diz: ei, domine o seu sentimento, domine o seu desejo, porque ele vai ser contra você, ele vai te dominar e o pecado já está à porta. É só ele te dominar que o pecado entra. E dito e feito, foi exatamente o que aconteceu. Não houve um domínio ali dos sentimentos, dos desejos, e isso fez com que Caim pecasse matando o seu irmão. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que mais feliz, muito mais feliz, é aquele que consegue dominar os seus sentimentos, as suas emoções, os seus desejos, dominar a si próprio, do que conquistar uma cidade inteira. Perceba que o domínio ele é muito importante. Muito, muito importante. Agora, o seu marido não conseguiu fazer isso.
Seu marido estava casado com você, preste atenção no cenário. Seu marido estava casado com você, surgiu uma outra pessoa, e mesmo sendo errado, mesmo não sendo a coisa certa, ele foi escravizado pelo desejo de estar com outra pessoa e não conseguiu resistir a isso. Por que ele não conseguiu resistir a isso? Porque havia uma falha entre a comunicação entre ele e Deus. Não havia ali intimidade, e sem intimidade com Deus você fica vulnerável para qualquer seta maligna. E foi o que aconteceu. O seu marido não conseguiu resistir à tentação. Todos nós somos tentados. A esposa foi tentada e da mesma forma não resistiu à tentação porque não tinha ali uma vida com Deus. Não tinha uma vida com Deus. Ah, pastor, mas estava assim na igreja. Não. Eu sei, mas não basta estar na igreja se você não tiver uma vida com Deus. Não basta estar na igreja se a única coisa que te importa é quem diz o que diz, mas você não vive o que a palavra de Deus diz para você viver. Não importa. Você vai ser dominado pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, e você vai ceder, você vai cair. Hoje, e isso não acontece só com os maridos e esposas que foram lá para o adultério. Hoje tem muitas e muitas pessoas buscando pela restauração de casamento, mas estão na base da emoção, estão na base do sentimento. O sentimento vai embora porque ele não está sendo nutrido, ele vai embora, e a hora que ele for embora não vai ter nada ali para segurar essa pessoa na busca. O que vai acontecer? Ela não tem base bíblica, ela não tem domínio sobre as emoções, ela não tem domínio sobre os desejos, a carência vai apertar, e o que ela vai fazer? Ela vai ceder aos desejos, aos impulsos mais primitivos do ser humano, que é de uma natureza caída, de uma natureza pecaminosa. Vai acontecer isso. E, queridos, a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo de influências, tanto externas quanto internas, e pressões sociais, queridos. A gente não pode fechar os olhos para a realidade. O seu marido, além de não ter uma vida com Deus, sua esposa, além de não ter uma vida com Deus, eles foram bombardeados por pressões, por influências gigantescas. Nós temos redes sociais que, quando não bem utilizado, é uma destruição, é uma bomba atômica para a vida com Deus, para o relacionamento do ser humano com Deus e o relacionamento horizontal de maridos, esposas, pais e filhos. É uma bomba. É uma bomba. O que nós vemos de pornografia espalhada nas redes sociais é coisa gigantesca. Você não está precisando entrar naqueles sites lá, tal. Você não está precisando mais fazer isso. Porque isso vem na timeline do seu Instagram. Isso vem ali na timeline do seu Facebook, seja lá o que você tenha de rede social. A TikTok está aí com meninas novíssimas, bebês, crianças, já dançando músicas terríveis, extremamente sensuais, uma depravação. E aquele que não está fortalecido no Senhor está recebendo esse tipo de influência, não tem base para rejeitar isso, não tem ferramentas para rejeitar isso. O que você acha que vai acontecer? Ele vai ceder, ele vai cair, porque não tem base para refutar isso, para ignorar isso, para deixar para lá. Aí a natureza quer, a carne quer. E se você ceder a isso, vai ser terrível. Vai ser terrível. As pressões sociais, queridos, hoje existe uma pressão para que haja infidelidade conjugal. Não, eu não estou brincando e você sabe disso. Existe pressão para que o marido não seja fiel à sua esposa, para que a esposa não seja fiel ao seu marido. Existe uma pressão social para que o marido fez uma coisinha errada. As pessoas já dizem, mas menina, você é boba demais. Seu marido não te valoriza. Cai fora disso, vai viver outra coisa, vai achar outra pessoa que te valoriza. E às vezes a coisa nem é gigantesca, nem é monstruosa, às vezes é uma coisa simples. Que conversas ali, que diálogo entre marido e esposa já resolveria, mas a indicação do social, do meio social é separe, ache outra pessoa, ou não separe, mas fique com ele, mas se divirta aqui e acolá. Queridos, e talvez você ache que eu estou exagerando, mas eu vou dizer para você,
Algum tempo atrás, e eu estou para trazer esse vídeo aqui, só não localizei ele ainda, eu estou para trazer esse vídeo para vocês, de uma moça famosa, falando num programa da Rede Globo, que ela viveu 20 anos de casamento, 20 anos numa relação, onde durante esses 20 anos ela teve 3 relacionamentos, e nas palavras dela, profundos e duradouros. Você não entendeu errado. 20 anos de um relacionamento, onde no meio deste relacionamento ela teve 3 outros relacionamentos, profundos e duradouros. Se alguém souber de que vídeo eu estou falando, me manda nos comentários, por favor, o link, para que eu possa trazer aqui para vocês e relatar. Mas olha só, queridos, isso é a influência que o mundo tem trazido para crianças que estão crescendo e para adultos que não têm ali uma formação, não têm ali uma vida com Deus e que estará sujeito, sim, à pressão social, a influências externas. E, queridos, isso a gente está falando de coisas que vêm de fora. Estamos falando de uma mídia suja que traz tanta coisa ruim para as pessoas, com a pretensa ideia de que você tem a liberdade de não assistir. Você tem a liberdade de pegar o controle remoto e desligar a sua TV. Você tem a liberdade de não acessar as redes sociais. Queridos, mas hoje, se você não acessa as redes sociais, você praticamente não existe, porque as relações estão se dando em meio social. Então, queridos, tudo vai levando você a viver, a experimentar, a ter isso, como se você não tivesse uma outra opção. E aquele que não tem uma vida com Deus, realmente não tem, porque ele vai ceder. Isso não é se ele ceder, não é uma condição, ele vai ceder, isso é certo, como 2 mais 2 são 4. Ele vai ceder, porque ele não tem ferramentas para evitar isso. Não tem. E aí a Bíblia vai dizer em Romanos 12, 2 para nós, não sejamos incentivados a transformar a nossa mente para viver igual ao mundo. Mas precisamos incentivar a nossa mente para viver a vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Mas se você não tem uma vida com Deus, querido, você não vai conseguir fazer isso. É por isso que o teu marido cedeu tão facilmente à mulher estranha. É por isso que a tua esposa foi tão facilmente capturada pelo homem estranho, pela vida mágica que se apresentou na vida deles. Porque não tinham vida com Deus. E aí acharam que tinham liberdade, que estavam fazendo suas escolhas e que eles são livres para decidirem continuar ou sair. Mentira! Eles não conseguem resistir, eles não conseguem sair da onde estão, eles não conseguem sair, não conseguem. Tem pessoas que dizem, pastor, mas tem livre-arbítrio, pastor. Eu diria para você, se existe livre-arbítrio, faça um pacto com você mesmo de nunca mais você pecar, e você vai ver que você vai pecar no dia seguinte, ou no momento seguinte, no minuto seguinte, porque você não consegue fazer isso. Não há uma liberdade. Não peque mais. Se você tem liberdade de escolha, escolha nunca mais pecar na sua vida e veja se você consegue. Não consegue. Já vou dar spoiler para você. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque não existe livre-arbítrio. Seu marido, a sua esposa, eles acham que tem. Eles acham que estão lá e vivem lá até quando eles quiserem. Não funciona assim. Se Cristo não nos libertar, não seremos verdadeiramente livres. Seremos enganados com uma falsa ideia de liberdade, achando que porque eu quero estar com uma outra pessoa, eu sou livre para estar com ela. Não. Você só quer porque você não foi capaz de controlar o seu desejo. Você não foi capaz de controlar a sua natureza pecaminosa. Você é escravo do pecado. Você é escravo do pecado. Você não agiu com liberdade. Você agiu porque o pecado te dominou. E você é escravo dele. Você é escravo dele. Muitas vezes, queridos, nós nos encontramos nessa situação de dependência. Dependência e compulsividade. Vivemos isso.
São questões que nos afastam cada vez mais da verdadeira liberdade. Nos apresentam uma falsa liberdade, uma ideia de que somos livres quando na verdade estamos sendo escravos, para que a gente continue ainda mais longe da liberdade. E queridos, muitas vezes isso tem sido feito pelas próprias igrejas, pastores e pregadores pregando que não, se o marido não quiser, Deus não vai fazer nada, que se a esposa não quiser, Deus não vai fazer nada. Como se a liberdade deles fossem verdadeiras. Mas espera, eles estão sem Deus. Como que a liberdade deles é verdadeira? A liberdade deles só será verdadeira quando Cristo libertar eles. Caso contrário, será uma falsa ideia de liberdade. Não haverá liberdade de fato. Não haverá. A Bíblia nos ensina que a nossa força e a nossa satisfação verdadeira vem de nossa dependência em Deus e não na nossa dependência aos nossos desejos, às nossas vontades, aquilo que nós pretendemos fazer. A Bíblia diz em Filipenses 4,13 que tudo nós podemos em Deus, naquele que nos fortalece. Nós não podemos tudo quando nós somos saciados. Nós não podemos tudo quando nós temos os nossos desejos satisfeitos. E isso é um grande problema, porque isso vai gerar ali uma compulsividade, uma dependência. Porque você vai ter o seu primeiro desejo satisfeito, mas ele não será por muito tempo. E aí ele vai esgotar. Quando a satisfação esgotar, você vai precisar de novo ceder aos seus desejos. Por isso que a Bíblia diz que um abismo vai chamar a outro. Porque é aquela questão, imagine aquela pessoa que entra pela primeira vez no mundo das drogas. Imagine você, ele usa pela primeira vez e está tranquilo, ele diz, não, eu achei legal, tal, mas não é a minha vibe. Aí por influência nisso e aquilo, aqueles amizades, ele vai e prova uma segunda vez, talvez até uma terceira. Né? Ele ainda não tem o desejo por aquilo, ele está indo porque os amigos estão indo. Quando ele se vê, ele quer aquilo, porque agora ele já gostou. Mas ele ainda não é escravizado por aquilo. Na mente dele, ele ainda não é. Na mente dele, ele sai a hora que ele quiser. Só que parece que ele não quer sair. Parece que ele não quer sair. Por que ele não sai, então? Porque ele não quer. Mas não é só um querer simples. É um querer influenciado porque você já se tornou escravo daquilo. E vai chegar um momento em que aquele primeiro uso, ou aquele uso moderado, não vai te saciar mais. Você vai precisar de mais. E aí você vai se enfiando. Daqui a pouco você está praticando assaltos para poder manter o seu vício, para manter a sua compulsão. Vai ser assim. Porque você foi enganado pela falsa liberdade de que você sai a hora que você quer. Não funciona. Já te capturou, já te dominou, já te controlou. E agora ele só mente para você. Você sai a hora que você quiser. Não, queridos. Não. Lembre-se, o homem é escravo de tudo aquilo que o domina. O homem é escravo. Por isso, não podemos permitir chegar a este ponto. E quem já chegou a esse ponto precisa buscar o Senhor. Se ele não tem forças para tal, precisa de ajuda, precisa de nós, eu e você, orando, intercedendo, clamando para que eles consigam a libertação verdadeira. E qual que é essa libertação verdadeira? Ser libertado pelo Filho. Só assim eles serão verdadeiramente livres. Alcançarão verdadeiramente a liberdade. Não acharão que são livres quando, na verdade, estão sendo escravizados, dominados por seus próprios desejos pecaminosos. E que, conforme Romanos capítulo 6, vai levar à morte, à destruição. Muitas pessoas não gostam de ouvir isso. Muitas pessoas não gostam nem que a gente pregue sobre isso. Porque não é fácil ouvir. Não é fácil ouvir que estamos sendo enganados. As pessoas, elas não se importam de serem enganadas, elas só não gostam de saber que estão sendo enganados. Enquanto elas estão sendo enganadas e está tudo tranquilo, ela não sabe disso, elas seguem a vida normal. Agora, quando elas sabem que estão sendo enganadas, elas se revoltam,
porque elas não querem pagar de enganadas, mas elas são enganadas. A Bíblia ela nos convida à reflexão e ao autoconhecimento. Isso é fundamental. Mas para que a gente consiga fazer essa reflexão, e até mesmo o apóstolo Paulo disse, né, examine-se, pois, o homem a si mesmo, lá em 1 Coríntios 11, né? Para que nós consigamos fazer isso, nós precisamos estar à luz da palavra do Senhor. Porque muitas vezes nós não vamos conseguir enxergar que estamos sendo controlados, manipulados, influenciados e que nossa decisão não foi tomada de maneira livre e que nós hoje não conseguimos tomar uma decisão, uma atitude diferente porque somos prisioneiros. Porque somos prisioneiros. Assim como os cônjuges estão sendo neste momento. E mais do que isso, o Salmo 139, versos 23 e 24 vai dizer assim, vai dizer para nós, examina-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Não é um convite apenas à autorreflexão, ao autoconhecimento, mas é um convite para você convidar a Deus para examinar se tem algo que você não percebeu. Isso vale para nós e vale para os cônjuges lá fora também. Muitas vezes eles não conseguem nem sequer pedir a Deus para que Deus mostre. E quando eles pedem naquela intenção de te provar que não tem nada de errado e nem fé eles usam para isso. Então, queridos, é preciso que eu e você continuemos na nossa intercessão por eles. É preciso que eu e você não paremos, não desistamos, que continuamos ali orando e intercedendo por eles, porque eu posso te citar inúmeros versículos de que isso é o correto. Não desista do seu marido. A Bíblia diz sobre o amor, né, que o amor, ele tudo espera a transformação do seu marido. O amor tudo suporta a situação momentânea que você está vivendo, suporta o desprezo momentâneo que o seu marido tem infligido como você, porque senão a palavra tudo não é tudo, é algumas coisas, mas a palavra tudo é tudo. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo. Então, meus amados irmãos, espere pela volta do seu marido, espere pela volta da sua esposa, espere orando, espere buscando, espere clamando e espere vivendo também. Não pare, não paralise a sua vida, porque dá para buscar, dá para fazer a vontade do Senhor sem parar de viver. A única coisa que você vai precisar fazer é se submeter à vontade do Senhor. E ela não é penosa, ela não é um jugo. Não é. Muito pelo contrário. O fardo que Ele nos dá para carregar é leve e é suave. Mas não significa que o fardo que Ele nos dá para carregar é essa falsa ideia de liberdade, que podemos fazer tudo o que quisermos. Não é. Nunca foi e nunca será. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.